Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 20 de dezembro, estamos a 5 dias de comemorarmos o Natal. Já estamos a 10 dias de entrarmos pelas portas de um novo ano. Nós estamos encerrando um tempo, encerrando um período, e temos que agradecer ao nosso Deus pelas oportunidades, pelas experiências, e por tudo aquilo que, de maneira muito especial, Deus nos permitiu viver durante esse tempo de lutas, esse tempo de dificuldades, esse tempo que tem sido chamado de um tempo de crise. Jesus, ele enfrentou situações que seguramente envolveram crises na vida de muitas pessoas que andavam com ele, na vida de muitas pessoas que ele encontrou pelo caminho, na vida de muitas pessoas que o buscaram como solução para os problemas que estavam enfrentando. O capítulo 17 do Evangelho de Lucas nos mostra Jesus ensinando a respeito do perdão, curando pessoas com lepra e sendo arguido por pessoas que questionaram com relação ao reino de Deus. Eu os convido para lermos os primeiros versos do capítulo 18, quando ele conta uma parábola aos seus discípulos e àqueles que estavam à sua volta. Mateus 18, do verso 1 ao verso 8. As Escrituras dizem assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite, clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Ore comigo. Nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque haverá pessoas que ainda continuarão confiando no Senhor, os remanescentes fiéis. Mas, segundo a tua palavra, fora os remanescentes fiéis, Pai, nós teremos uma debandada muito grande daqueles que professam uma fé simplesmente superficial, religiosa, mas que não professam verdadeira transformação em seus corações. Senhor, pedimos direção para que tenhamos o estudo da tua palavra nesse instante, que seja edificante para as nossas vidas. Nos dê da tua iluminação, Senhor. Nos ajude, nos auxilie. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus cantando o hino e depois voltamos para estudar a palavra do Senhor. Num berço de palhas dormia Jesus, o meigo menino.
consolo velar, até quando o sol no horizonte raiar. Tu foste criança, nasceste em Belém, por isso as crianças atendes também. Desejo ter sempre ao meu lado, Senhor, a tua presença tão cheia de amor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos apresenta Jesus falando aos seus discípulos sobre a persistência na oração, sobre o dever de orar em todo o tempo e não esmorecer em suas orações diante das situações e das lutas que eles teriam que travar ainda. Muita coisa que sequer eles tinham ideia do que haveriam de enfrentar. Vamos ler a sequência do texto, quando Jesus fala aos seus discípulos através de uma outra parábola, a parábola do fariseu e do publicano. A palavra do Senhor diz desta forma: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Estamos vivendo seguramente um tempo que nós podemos chamar de um tempo de crise. E um tempo de crise, segundo a palavra de Deus, é um tempo não de desespero, é um tempo não de desesperança, é um tempo não de vida com insegurança. É um tempo de ainda mais buscarmos direção e direção do Senhor para a nossa própria vida. Vamos falar um pouco sobre o tempo de oração. Um tempo de oração em um momento em que a palavra de ordem tem sido a palavra crise. O texto que nós lemos nos fala sobre 2 personagens. É uma parábola contada por Jesus, uma história que Jesus conta para ilustrar princípio muito sério sobre a relação da vida com Deus dentro da vida de oração. Jesus propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Ele propôs essa parábola, meus irmãos, a pessoas que eram extremamente autoconfiantes, eram extremamente, com aspas, seguras de si mesmas. E ele ensina aqui algumas lições preciosas, e eu gostaria de olhar junto com vocês, meus irmãos, aqui nesta manhã. Olhar a postura de um, a postura de outro, e o que a gente pode aprender dentro das Escrituras Sagradas sobre esse rico, precioso e importante ensino do nosso Senhor.
Esses homens, os fariseus, eles demonstraram, no começo do capítulo 17, um grande interesse sobre as questões do reino de Deus e sobre a realidade dele. E Jesus tratou a questão. E disse que o reino de Deus ele não viria da maneira como eles estavam pensando, como eles estavam entendendo. Ele não viria da maneira como eles tinham por proposição dentro do seu pensamento. Ele diz: o reino de Deus não vem com visível aparência. Vamos dizer, ele está aqui, ele está lá. Não pensem sobre isso. E ele fala sobre o final dos tempos de uma maneira muito forte, mostrando que repentinamente tudo aquilo que eles entendiam por reino de Deus estaria se consumando e se consolidando. E isso aconteceria naquele momento de forma inesperada, quando ele, então, haveria de voltar, depois de ter descrito tudo aquilo que haveria de passar, e assim está consumando e consolidando aquilo que ele veio dar início. Então, Jesus considera a questão da manifestação do reino e os acontecimentos que vão suceder a esse momento final. E, na sequência do texto, nós temos, então, aqui essas duas parábolas que nós lemos agora. A parábola do juiz iníquo e a parábola do fariseu e do publicano. A oração e os motivos do coração. Eu creio que esse é um título bem oportuno para pensarmos sobre essas duas parábolas, pensarmos sobre a questão do reino de Deus, de pensarmos sobre essas verdades que temos diante de nós. McHenry, ele disse o seguinte, uma frase que eu tomei de uma lição da revista Escola Dominical da editora Z3, assim como muitas ideias que estão aqui. Ele diz o seguinte: humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Nós, meus irmãos, como cristãos, nós vivemos uma batalha intensa dentro do nosso coração. É uma luta que se trava todo dia. É uma luta que se trava a todo instante. Porque como pessoas, nós vivemos dentro de nós um orgulho muito grande. Nós somos pessoas orgulhosas por inclinação. Nós nascemos assim, nós vivemos assim, e nós, meus irmãos, trabalhamos em nosso coração todo o tempo como filhos de Deus a busca pela humildade. E isso somente é possível através da manifestação da graça de Deus na vida de cada um de nós. Não é possível de outra maneira. Absolutamente. Então nós vivemos nessa luta tremenda. Uma luta entre o orgulho pessoal e confrontando-se com a humildade que devemos ter no coração, na nossa vida de santidade, nessa vida transformada que agora temos no nosso Senhor. Essas duas parábolas nos falam sobre, primeiro, perseverar na oração, e a segunda, sobre a relação de humildade e da soberba da vida de pessoas que estão diante de Deus e que precisam avaliar seus próprios corações. A parábola do fariseu e publicano é um ensino sobre a oração com humildade. Qual o objetivo de Jesus? É combater a soberba espiritual que há em cada um de nós, que há na nossa vida como filhos do nosso Deus, filhos do Deus Todo-Poderoso. Dá para dizer, meus irmãos, seguramente, que nós temos um coraçãozinho soberbo, não há dúvida nenhuma, e são todos os filhos de Deus, não é um ou outro. Então, como ele faz isso? Ele vai contrastar a posição de um e a posição de outro, usando como ilustração esses dois personagens indo até o templo para um momento de oração. Então,
Dessa forma, nós vamos entender que a parábola ela nos leva à direção de pararmos e refletirmos. Jesus ele vai contrastar essas duas posições, uma a da soberba e a outra a da humildade. Então, duas pessoas diante de Deus são apresentadas aqui. Duas pessoas se mostram aqui face a face com Deus. É assim que a parábola começa. Então, primeiro, nós observamos Jesus falando a respeito dos fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eles eram uma classe de pessoas religiosas muito influentes na época de Jesus. Eles surgiram no período entre Malaquias e Mateus, no período que nós chamamos interbíblico, ou intertestamentário, ou entre os dois testamentos. Há um intervalo entre Malaquias e Mateus, que é um intervalo de 400 anos. Nesses 400 anos, não houve nova revelação de Deus. Havia a revelação, havia toda a ação do Senhor sobre o povo dele, mas não havia nada de novo sendo trazido por Deus. O povo de Deus havia voltado do exílio da Babilônia, estava reconstruindo a sua vida religiosa, a sua vida social, a sua vida econômica, e tudo isto fechando-se com a construção do segundo templo e a reorganização do Estado judeu. Meus irmãos, a partir daí, nós vimos surgindo partidos políticos e religiosos dentro da nação de Israel e dentro do mundo que o Império Romano firma-se agora politicamente e militarmente. O Império Romano surge, vem crescendo, vem se desenvolvendo, e dentro desse contexto nós vimos os líderes religiosos judeus assumindo posição de grande força diante da liderança administrativa das cidades e do Estado romano. Irmãos, esses líderes, eles estavam fundamentados na palavra de Deus, mas extremamente arraigados dentro de valores que eles desenvolveram particularmente. Então, muitos valores que Jesus condenou quando ele se confronta com esses homens no seu ministério, foram confrontos que demonstraram a maneira como eles equivocadamente entenderam a palavra de Deus, as interpretaram e passaram a ensiná-las. Então, esses fariseus que Jesus usa como exemplo aqui na sua parábola, eles eram esses líderes religiosos com grande influência, pessoas que eram conhecedoras das Escrituras, mas que durante esse período de 400 anos criaram uma forma muito própria de religião que eles passaram a impor, particularmente aos judeus e aqueles que são chamados prosélitos, aqueles que não eram judeus, mas que passaram a aderir ao próprio judaísmo. Esta foi uma das razões que levaram esses homens a perseguir a Jesus. Porque dentro da sua visão e dentro da sua interpretação, se tornaram pessoas que não tivessem que se tornar politeístas ou imaginar a existência de vários deuses. Não, de forma nenhuma. Eles criam em um único Deus. Mas eles não conseguiram entender que a manifestação do reino ela aconteceria profeticamente através daquele menino que fora dito, através do filho da mulher, aquele que fora prometido e que eles conheciam muito bem dentro da lei de Moisés.
A visão deles do reino era uma visão de agora chegar alguém que os liderasse militarmente, que os liderasse com grande força e eles pudessem se sobrepor às outras nações, a exemplo daquilo que Davi, no seu reino, conseguiu conquistar. Nós vemos que, no fundo, meus irmãos, essas pessoas não passavam de pessoas, Jesus chamou de hipócritas, e pessoas que, de fato, que eram incrédulas. Incrédulas por quê? Porque diante deles, elas tinham toda a verdade. No entanto, elas não criam na verdade como estava sendo apresentada ali. E dessa maneira eles se julgavam bons demais. Eles se julgavam em um grau de santidade tão elevada que isso fazia com que eles entendessem ser perfeitos diante de Deus e desprezavam, assim, as demais pessoas. O primeiro, então, representa essa classe de religiosos da época de Jesus. O segundo, simplesmente uma pessoa do povo, que representa aqui o que para os judeus seriam os pecadores, e que reconhecem o quanto há de imperfeição em cada um deles e quanto são incapazes de agradar a Deus com sua própria vida. Um contraste tremendo é apresentado por Jesus aqui. Com todo o conhecimento da lei, dos escritos, dos profetas, conhecedor de toda a revelação, e por ser conhecedor, julgava-se bom e perfeito, santidade a ponto de agradar ao próprio Deus, e o outro, como diz as Escrituras, não conseguindo sequer levantar os olhos aos céus. Duas pessoas, o fariseu e o publicano, um líder religioso e um representante do povo não judeu, do povo com sua simplicidade. Duas orações são feitas e Jesus ele apresenta o contraste entre elas. A oração feita pelo fariseu, feita em pé, tinha a intenção de ser vista pelas pessoas. A intenção dele em orar daquela forma era a de poder ser contemplado, de ser visto. Ele entrou no templo, procurou um lugar visível, e ali, em pé, ele orava e orava em voz alta. Orava de forma que as pessoas que estavam em volta podiam ouvi-lo. Ele orava, meus irmãos, entretanto, para si mesmo quando ele se referia a Deus, segundo o texto que temos aqui, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, quando a cita. Ele diz assim: o fariseu posto em pé orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou. Ele orava para ele mesmo referindo-se a Deus, quando ele usa essa expressão: ó Deus, eu te dou graças. A oração dele, meus irmãos, era uma exposição daquilo que ele fazia. Era uma exposição de como ele vivia uma vida santa. E ele acreditava que no final essa sua vida santa o levaria a um relacionamento com Deus futuro, que seria uma relação de salvação. Sua oração, meus irmãos, ela era comparativa. É interessante a gente observar isso. Olhem o texto bíblico. Ele orava dessa forma: graças te dou, porque não sou como os demais homens. A sua oração era assim, era uma oração de comparação. Era uma oração comparativa. Ele disse: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Ó Deus, eu te dou graças por isso. Que oração piedosa, meus irmãos. Que oração
de um coração agora reconhecedor de que ele não era como os outros, dando graças a Deus. Irmãos, palavras que são ditas a si mesmo e não o Senhor, como o próprio Jesus, o Senhor aqui apresenta. Ele diz: graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Irmãos, há alguns autores que dizem que essa lista era maior do que é apresentada aqui pelo evangelista Lucas. Eles agradeciam até mesmo por não ter nascido mulher, ou coisas desse tipo, do gênero assim. Oração comparativa. E nessa oração comparativa, nós temos uma oração de julgamento. Eles julgavam o coração e as ações das outras pessoas. Eles julgavam o próprio interior, porque eles olham e dizem: porque eu não sou como os demais homens. Para eles, os demais homens são ladrões, injustos, adúlteros e pecador, né, como o publicano. Essa era a oração dele. Mas vejam, não era só uma relação de comparação com os demais homens dentro do seu ato moral, mas ele era melhor do que os outros dentro da sua vida espiritual. Ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto tenho. Irmãos, uma pessoa que se julgava perfeita moralmente e plena espiritualmente. Uma pessoa que não é injusta, uma pessoa que não é uma pessoa roubadora, não é um ladrão, uma pessoa que é fiel dentro da sua vida familiar com a sua mulher, uma pessoa que não é um daqueles que não nasceu de uma linhagem espiritual davídica ou uma ligação direta com Moisés e a sua lei. E uma pessoa que jejuava 2 vezes por semana, olha que maravilha. E uma pessoa que era fiel dizimista. O problema, meus irmãos, não estava em ser honesto, não estava em ser fiel. O problema não estava situado na sua honestidade e nem na sua espiritualidade ou na sua religiosidade, jejuando e sendo um fiel dizimista. Estava seguramente num outro ponto. Mas vamos ver aqui o publicano. A oração do publicano, ela é diferente da oração do fariseu. Veja, ele ficava longe e não olhava para cima. A palavra de Deus diz que ele não ousava levantar os olhos aos céus, ao contrário, ele ficava batendo no peito. Ele entendia que, como impuro que ele era, ele não podia contemplar a santidade do próprio Deus, contemplar o santo Deus. Irmãos, nós observamos Isaías no capítulo 6, quando da sua vocação, e Isaías ele diz: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele tinha noção plena do que estava acontecendo e ele vê que não havia dignidade nenhuma na pessoa dele diante da santidade do Senhor. É algo muito parecido com o que temos aqui com relação ao publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus. Ele entende a sua situação de impureza e ele entende a grandiosidade de Deus dentro da sua santidade. Ele tinha perfeita convicção
desta realidade e desta verdade. Ele entendia de maneira muito clara o seu posicionamento e a sua situação. E o texto diz que, ao contrário disso, de tudo isso, ele batia no peito e ele dizia: ó Deus, sê favorável a mim, que sou um pecador. Essa oração dele. A oração dele não era uma oração de gratidão a Deus, dizendo que ele era melhor do que os outros e fazia isso ou deixava de fazer aquilo. Mas esse homem simplesmente, o fariseu, o publicano, ele chega diante do Senhor e a sua palavra era uma só, a de reconhecer a sua impureza e reconhecer a santidade do Deus ao qual ele orava. Ele batia no peito porque sabia que o pecado estava presente no seu coração. E ele clamava por misericórdia. Ele fazia isso porque ele reconhecia que somente o Deus Todo-Poderoso tem a condição para salvar e para purificar os pecadores dos seus pecados. E com isso nós observamos que dois resultados bem distintos surgiram. Dois resultados bem claros. O resultado da oração do fariseu e o resultado da oração do publicano, segundo o ensino de Jesus. Uma coisa que é importante, né? Jesus diz que um desceu para casa de uma forma e o outro não desceu daquela mesma forma. Mas mostra que eles foram ao templo e depois saíram do templo, desceram do templo e cada um foi para sua casa. Vamos entender dessa forma a expressão aqui. Eles voltam para casa e voltam satisfeitos. Tanto um quanto o outro. Tanto o fariseu quanto o publicano. Os dois voltam satisfeitos. Mas veja, o publicano voltou para sua casa justificado. Esta é a grande diferença que eu disse ainda lá atrás no primeiro ponto que nós tomamos aqui. A grande diferença, meus irmãos, está aqui. O publicano voltou justificado para casa. Deus o justificou e o declarou justo diante de si mesmo. Deus fez isso. E aqui nós temos o grande ensino sobre a justificação pela fé. Aquele homem arrependido, ele chega a Deus, ele clama pela misericórdia do Senhor. Ele clama agora, pedindo que Deus o perdoasse. Ele chega diante do Senhor e ele diz: "Sê favorável a mim, que sou um pecador." Ele se humilha diante do Senhor. Irmãos, aí há a grande diferença entre uma vida e outra, entre uma situação e outra, entre uma realidade e outra. Deus o declara justo diante de si, porque ele o justifica, e isso só acontece através da pessoa de Cristo Jesus. Não há outra maneira de alguém ser justificado. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que Paulo diz em Romanos: justificados por meio da fé. Hoje nós temos, então, paz com Deus através de Cristo Jesus. Mas é preciso que haja esta posição diante do Senhor. Essa posição de humildade, de humilhação, de reconhecimento de que não tem absolutamente nada em si mesmo que possa satisfazer ou agradar o Deus Todo-Poderoso. O fariseu volta para casa e ele volta satisfeito. E volta satisfeito consigo mesmo. Ele volta totalmente equivocado, ele volta totalmente enganado, e ele volta, meus irmãos, condenados nos pecados que ele carregava consigo e na sua própria soberba. Nunca podemos nos esquecer
que Deus resiste aos soberbos e dá abundante graça àqueles que são humildes. Nunca vamos esquecer disso. As Escrituras Sagradas diz assim: Deus, ele resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá dá abundância da sua graça. É um fato e um fator que nós não podemos ignorar, meus irmãos. Absolutamente. E é o que Jesus, de fato, quer ensinar através desta pequena parábola, a parábola do fariseu e publicano. O que é que as Escrituras têm para nos ensinar dentro do seu todo sobre a oração? É evidente, não dá para explorar todo o assunto aqui, mas alguns pontos só para pensarmos e para refletirmos. Tá? Vamos ver o que é que podemos aprender sobre a oração, olhando para a parábola do fariseu e do publicano e a parábola do juiz iníquo e algumas outras parábolas ou afirmações que encontramos dentro das Escrituras Sagradas no que diz respeito a essa porção do assunto que nós estamos estudando aqui juntos. Então, primeiro, a oração, ela tem a sua origem na necessidade urgente que temos. Que oração? Estamos falando em crise, estamos falando em dificuldade, estamos falando em momentos difíceis. A referência aqui com relação à oração envolve, meus irmãos, essa oração de intercessão, essa oração de súplica, essa oração de pedido. Essa oração que encontramos, por exemplo, aqui na expressão do publicano: ó Senhor, se favorável a mim que sou pecador. Essa oração intercessória, ela tem origem na necessidade, meus irmãos, que nós temos. É ali que ela tem a sua origem de maneira mais forte. A gente observa a parábola do amigo inoportuno. Essa parábola, Jesus está ali ensinando sobre a oração. Logo depois da oração que ele ensina os seus discípulos a fazer, a maneira de orar, ele ensina sobre a persistência e a perseverança na oração. A parábola do amigo inoportuno nos ensina isso. Conta a história de um amigo que procura o seu vizinho e procura pedindo a ele pão porque recebeu visita em casa. O amigo recusa-se a atendê-lo, dizendo que as pessoas já estão dormindo e que ele não poderia atender. E o amigo do lado de fora chega e diz: olha, se você não me atender agora porque eu estou pedindo, você vai me atender de tanto que eu vou ficar insistindo aqui. Né? Há todo um contexto para aquelas palavras, né? Quando o amigo ele afirma que ele não poderia atender porque as pessoas estavam dormindo. Um certo comentário a respeito desta parábola diz que havia uma possibilidade de haver pessoas que estavam numa posição que dificultavam o apanhar desses pães. Mais ou menos como durante o dia, ali temos um lugar onde os pães são guardados e tampados, e à noite esse mesmo lugar estende-se ali uma esteira e dorme-se sobre ele. Então, é uma boa possibilidade para entendermos essa questão do não posso te atender porque já estamos dormindo, né? É que pessoas poderiam estar usando como cama aquele lugar que servia também durante o dia para armazenar os pães que eles usavam para alimentação. Mas o que nós temos aqui, nessa parábola de importante, é o que Jesus está ensinando sobre a perseverança na oração. Ele não está dizendo que nós vamos conseguir cansar Deus e que pelo cansaço Deus, afinal de contas, vai nos atender.
para nós seria de um disparate muito grande pensarmos assim, e despropositadamente nós estaríamos cometendo um enorme de um engano, né? Nós não temos como cansar Deus, nós cansamos, Deus não se cansa, né? Então, não é esse o centro do ensino daquela parábola e do ensino de Jesus aqui na parábola do juiz iníquo, né? Não é o que Jesus está afirmando. Mas ele fala aqui sobre a persistência e a perseverança diante de Deus em oração. É aquela situação de estar diante de Deus, afirmando que confia nele, mesmo quando o resultado ainda não veio e não chegou. Uma relação de fé, confiança e segurança que é tão necessária para a nossa vida. A necessidade que nós temos quando o sofrimento chega à nossa porta, ele nos leva a um intensificar muito grande desses nossos momentos e nossos períodos de oração. A dificuldade e a necessidade, ela nos leva a isso. E não vamos imaginar que isso é um erro, né? Nós devemos orar sempre da mesma maneira. Meus irmãos, nós vamos orar a Deus em um momento de dificuldade, quando a dificuldade não existe. Quando ela existe, as nossas orações são feitas dessa maneira. Nós ouvimos o próprio Senhor Jesus. Ele orava sempre e orou preparando-se para situações difíceis que ele teria que enfrentar. E nós observamos Jesus intercedendo e Jesus buscando a Deus de forma angustiante antes de ser entregue à morte. O segundo aspecto que encontramos mostra que a nossa oração, ela revela de maneira muito clara a impotência que há em cada um de nós. Meus irmãos, isso é muito importante. A nossa arrogância, a nossa pressuposição de força, ela nos leva, em muitos momentos, a deixarmos Deus de lado, a deixarmos Deus e imaginarmos que nós podemos fazer tudo da nossa própria forma. São nesses momentos, podem ter certeza que Deus ele nos dá lições preciosas e nos ensina o quanto nós somos impotentes diante de tudo aquilo que há à nossa frente e o quanto nós dependemos dele. Então, as Escrituras revelam a nós a nossa impotência. E isto se faz claramente presente quando chegamos diante de Deus, oramos a Ele e oramos de maneira a suplicar dele o seu auxílio. O senso de nossa impotência se torna o maior fator para esse tipo de oração. Ou seja, o entendimento que nós temos com relação à nossa impotência, saber, ter consciência do quanto somos impotentes, nos levam a essa oração diante do Senhor de súplica, essa oração quebrantada de coração. Olha essa citação. Entre a onipotência de Deus e a impotência humana surge a intercessão. Meus irmãos, é aí que surge. Entre a onipotência de Deus e a impotência humana surge a intercessão. Surge a busca, surge a súplica. Surgem os pedidos intensos e mais intensos. E nós precisamos aprender, né, a orar da maneira que é conveniente fazermos. Nem isso nós conseguimos fazer de uma maneira que não tenha necessidade de ajuda. As Escrituras dizem que o Espírito Santo é aquele que não só intercede por nós, mas que ensina-nos como nós devemos orar.
entre a fonte de toda autoridade, força e poder e a nossa total impotência, porque dependemos de Deus absolutamente até para termos a nossa força, é que vai surgir então os momentos que vão surgir os momentos de intercessão. Terceiro lugar, a oração tem sua motivação no amor. Bem, claro, o amor a Deus acima de todas as coisas. Mas a oração de intercessão, ela envolve o nosso relacionamento com pessoas, com outras pessoas. E, meus irmãos, oramos por elas porque nós as amamos. Então, a oração, ela tem a sua motivação no amor. E o amor pelos amigos, pelas pessoas que estão à nossa volta, e às vezes pessoas que nem conhecemos, e que temos uma forma de amor segundo aquela que Deus nos ensinou a ter, e nós oramos por elas. Aquele que ora quer pão para si e quer pão para os outros também. É uma maneira de dizer que aquilo que nós queremos para nós de bom, nós queremos também para as outras pessoas. Aquilo que Deus nos concede, queremos que outras pessoas também se beneficiem daquilo que nós estamos desfrutando. O amor pelos outros, ele gera intercessores dentro do reino de Deus. Isso é importante. O amor pelas pessoas, meus irmãos, gera intercessores. É interessante que nós temos algumas pessoas que recebem de Deus dom para interceder. Tem pessoas que passam a sua vida diariamente com longos momentos de intercessão. Mas nem por isso, meus irmãos, nós vamos entender que as orações intercessórias são para elas. É para cada um de nós. Elas envolvem a nossa vida no dia a dia. Quarto aspecto, meus irmãos, a oração tem a sua base na fé. Não é outro pilar que sustenta a nossa oração. Oração não é um ato que colocamos diante de Deus e repetimos e que vai produzir resultado automático e resultado mecânico. Não é assim que a oração funciona. Nunca foi dessa forma. Às vezes o povo de Deus ora orações como se fosse um mantra. Ele fala, e por falar, ele acredita que vai mover forças espirituais que virão na sua direção. Então ele repete e acredita que pela repetição, então o sobrenatural será movido e será movido na sua direção e ele vai então consegui-lo conquistar aquilo que ele tanto quer e que ele tanto deseja. Irmãos, não é por aí. Oramos pela fé, ou seja, oramos crendo em toda a verdade de Deus. Então, crendo em toda a verdade de Deus, nós nos dirigimos a Ele com a liberdade de chamá-lo de Pai. Agora, podemos chegar a Ele porque Jesus se tornou o caminho até Ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E as Escrituras dizem que quando Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado do alto a baixo, o que representa que agora aqueles que estão com o Senhor têm acesso direto à sua presença e não precisam mais de um sacerdote para intermediar essa relação, porque o sumo sacerdote já fez isso definitivamente e de uma vez por todas, o Senhor Jesus Cristo. A oração de quem ora está depositada na pessoa a quem se pede. Aí a relação da fé. Né? A nossa confiança ela está depositada em quem haverá de recebê-lo. Ou seja, nós estamos seguros da nossa oração porque, meus irmãos, estamos depositando-a nas mãos daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Segundo a Murray,
a oração é a forma mais perfeita, a intercessão é a forma mais perfeita de oração. Ele diz isso porque a intercessão envolve profundidade do coração, provavelmente por isso. E nós observamos isso em João 17, quando ele intercede por nós. Ele intercede pelos seus discípulos daquela época e discípulos que viriam a crer nele futuramente. Nós e aqueles que virão depois de nós. Então, Jesus fez essa oração. O capítulo 17 mostra a oração sacerdotal de Cristo. Jesus pedindo ao Pai que não nos tire do mundo, ele não quer que aconteça isso, mas que livre-nos do mal, para que tenhamos forças para resistir às situações duras e difíceis, para que tenhamos o amparo que precisamos contra a hostilidade do mundo contra nós. Ele intercede por nós e ele hoje não só intercede, mas advoga-nos, advoga a nossa causa diante do Pai. E temos um quinto e último aspecto, a perseverança. Jesus ensina sobre a perseverança aqui. Já falei da parábola do amigo inoportuno, e aqui nós temos a parábola do juiz iníquo. Verso 1 diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós devemos perseverar sempre em oração. Devemos fazer isso com constância. E devemos fazer isso numa relação de dependência. Com certeza, nós vamos lembrar muitas histórias se pararmos e analisarmos o que tem sido a nossa própria vida. Concluindo, meus irmãos, primeiro, devemos orar sem esmorecer em momento nenhum. Verso 1 do capítulo 18, que acabei de citar. Depois, devemos orar como um dever, né? Aqui o verso 18 diz, parábola sobre o dever de orar sempre. Nós devemos orar sempre, é um dever que há em nós. Nós devemos orar sem esmorecer, é um dever. Devemos orar, é um dever. Mas devemos fazer isso, meus irmãos, com prazer. Porque a oração é um privilégio que precisa ser apreciado. É um privilégio que temos. Temos o privilégio do acesso à presença do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Crise, tempo de oração. Irmãos, estamos vivendo um tempo de crise. Mas a crise, ela não representa simplesmente a universalidade da expansão do coronavírus. Tomou parte do mundo todo, em todos os países há casos. Crise a nível mundial, crise social, crise econômica, crises nas mais diversas áreas. Mas, irmãos, essa crise deve passar. Mas temos outras crises sendo vividas no meio da própria crise. Nós temos crises que são crises no nosso dia a dia. São dificuldades, são lutas, são situações que nós enfrentamos constantemente e diariamente. E elas são crises, nós não podemos fugir desta realidade. E nesse tempo de crise, o que Deus tem nos ensinado é que o caminho para nós as enfrentarmos é uma vida de oração, onde nós buscamos o subsídio de Deus, o seu clarear pela palavra que conhecemos. É onde abrimos o nosso coração e nos derramamos na presença dele. E a oração
é a expressão de confiança que temos em Deus, que esperamos nele. E ela nos ensina a descansar nos braços daquele que sustenta todo o universo por ele mesmo criado. Deus, meus irmãos, envolva a nossa vida com graça, com misericórdia, e ele maravilhosamente continue a nos sustentar e a nos ensinar o caminho de uma vida com ele, que seja uma vida de intimidade. E a oração é o que faz isso. Nós vivemos uma vida de diálogo com Deus, em duas vias. Conversamos com ele, falamos a ele, e ele fala conosco através da Santa Escritura. É um diálogo. Falamos e ele nos responde. Por isso precisamos conhecer a verdade do Deus eterno. Que ele te abençoe, que ele te renove, que ele te fortaleça, que o Deus presente traga profunda bênção sobre a sua caminhada. Nós vamos louvar ao nosso Deus e depois voltamos para encerrar o nosso estudo desta manhã. Nós vamos louvar a Deus com o hino 238 do Inário Novo Cântico, Novas de Amor. Vamos orar. Nosso Deus, aquele pequeno menino trouxe profunda mudança na vida de toda a humanidade. Nossa gratidão por esta manifestação tão grande de amor. Agradecemos muito. E o Senhor tem nos ensinado que agora nós podemos chegar ao Senhor como estamos fazendo nesse instante. Falar com o Senhor, pedir ao Senhor, abrir o nosso coração na certeza de que conosco o Senhor estará falando também. Obrigado, Pai. E ensine-nos a viver uma vida de segurança, de tranquilidade e paz no meio das crises que enfrentamos no nosso dia a dia.
Hoje temos uma grande crise, Senhor. Uma grande crise que esse vírus causou no mundo inteiro. Senhor amado, diante dela, há tantas crises pessoais que o teu povo tem vivido, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja dando confiança, segurança, e que nunca percamos a esperança diante do relacionamento que temos com o Senhor. E no saber que o Senhor está atento a cada um de nós. Renove-nos em cuidado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amados, que a bênção do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Triuno, o Deus Único, que essa bênção repouse sobre a sua vida, envolva o seu lar e alcance a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que assim seja hoje e por todo o tempo, pelos séculos dos séculos. Amém. Quem não planeja o futuro, planeja fracassar. A vida exige planejamento. Planejar é escolher os melhores métodos para alcançar os melhores resultados. Precisamos planejar o casamento, a criação de filhos, a vida profissional, a aposentadoria. Nós precisamos subir nos ombros dos gigantes para ter a visão do farol alto e divisarmos horizontes mais largos e amplos para a nossa vida. Há muitas pessoas que tão desesperadas ficam para conhecer as dobras do futuro, que dependem de consultar o horóscopo todo dia. Há outros que consultam cartomantes e videntes, buscando saber o que lhes acontecerá amanhã. Aqueles que entram por esse caminho sinuoso e escorregadio, colhem os frutos amargos dessa decisão insensata. Nós precisamos descansar no cuidado de Deus, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. É Ele quem dirige o nosso destino. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso provedor. Ele está agora conosco, estará também amanhã no nosso futuro. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina. Por isso não devemos ter a pretensão de dizer: amanhã eu irei a tal cidade, comprarei, venderei e terei lucros. Antes devíamos dizer: se Deus quiser, nós iremos, compraremos, venderemos e teremos lucros. A nossa vida está nas mãos de Deus. O nosso futuro pertence a Deus. Nós devemos descansar no cuidado providente de Deus. Não tema o amanhã, não tenha medo do futuro, não se desespere, espera em Deus.